Em Provérbios, capítulo 3, versículo 27, diz: Não deixe de fazer o bem a quem você deve fazê-lo, se estiver ao seu alcance ajudar. Com esse provérbio bíblico em mente, preste bem atenção na história que eu vou contar. Um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tinta e pincéis e começou a pintar o barco de um vermelho vibrante, assim como foi contratado para fazer. Enquanto ele pintava, percebeu que havia um vazamento, pois a tinta estava vazando pelo fundo do barco, e ele então decidiu consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu seu dinheiro e foi embora. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e lhe presenteou com uma boa quantia em dinheiro. Então o pintor ficou surpreso e disse: Senhor, você já me pagou pela pintura do barco. Não, meu amigo, esse dinheiro é apenas um presente para você. Não é pelo trabalho de pintura. É por você ter consertado o vazamento do barco. Ah, mas meu senhor, foi um serviço tão pequeno. Você não precisa me pagar por isso, por algo tão insignificante. E o dono do barco, colocando as mãos no ombro dele, disse: Meu amigo, você não compreende. Deixe-me contar o que aconteceu. Quando pedi a você que pintasse o barco, eu esqueci de mencionar o vazamento. Então, quando o barco secou, meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. E eu não estava em casa naquele momento. Quando eu voltei e notei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado, pois lembrei-me que o barco tinha um furo e pensei que perderia meus filhos afogados. Agora imagine meu alívio e alegria quando os vi retornando sãos e salvos. Então, examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Percebe agora o que você fez? Você disse que é algo pequeno, insignificante, mas não é. Você salvou a vida dos meus filhos. Não tenho dinheiro suficiente para pagar o bem que você fez. O que nós aprendemos dessa história? Bem, voltamos a ler novamente Provérbios 3:27, que diz: Não deixe de fazer o bem a quem você deve fazê-lo, se estiver ao seu alcance ajudar. Olha, não importa para quem, quando ou de que maneira. Sempre que for possível, sempre que depender de você e principalmente dentro de suas possibilidades, vá além, faça mais do que esperam de você. Nunca deixe de fazer algo a mais. O pintor do barco consertou o furo porque percebeu que era necessário. Não foi preciso o dono do barco lhe pedir, e ele não fez também pensando em receber por isso. Da mesma forma, sempre que você perceber que alguém precisa de algo, e se estiver ao seu alcance, faça. Não espera ele te pedir, pois talvez nem te peça por vergonha. Sempre que puder, ajude, ampare, enxugue as lágrimas de quem chora ao seu lado, ou simplesmente escute o desabafo de alguém com atenção, com carinho. Se você está vendo que o barco de alguém está furado, conserte, estenda a sua mão, não espere alguém te pedir, faça. Conserte todos os vazamentos que perceber, pois nunca sabemos quando estão precisando de nós ou quando Deus nos reserva a agradável surpresa de ser útil e importante para alguém. Pode ser que você tenha consertado muitos furos de barcos de várias pessoas sem saber quantas vidas já foram salvas. Em meio a esse mundo tão cruel, cheio de maldade, que a cada dia nos lembremos do que está escrito em Gálatas 5,14, que diz: Pois a lei inteira se cumpre num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia.